Atenção, gravando bolo de noiva pernambucano. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou trazer aqui uma receita tradicional que é patrimônio de Pernambuco. Patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco é o bolo de noiva. Muita gente pensa que bolo de noiva é só bolo de ameixa, mas não é só isso. Porque ele tem um ingrediente fundamental que faz toda a diferença no sabor e no cheiro, que é o vinho. O vinho suave, o vinho de mesa, aquele vinho doce. E qual é o segredo? É porque a gente vai colocar não só ameixa, como também passas e frutas cristalizadas de molho 24 horas antes da gente começar a fazer o nosso bolo. Então, o primeiro passo para quem quer fazer um bolo de noiva, o original, o tradicional, é colocar essa quantidade aqui que eu já vou explicar, de ameixa, olha só que cheiro maravilhoso, frutas cristalizadas e também passas embebidas no vinho, pelo menos 24 horas antes do preparo desse bolo. E vou logo dizendo, viu, para quem acha que bolo de noiva é difícil de fazer, não se preocupem, é super fácil, gente, é super fácil. E ó, aqui um parênteses, tá? Eu encontrei na internet várias receitinhas diferentes. Umas levam refrigerante de cola, Coca-Cola, outros levam leite condensado, tem gente que bota também pedaços de goiabada junto da ameixa. Mas eu fiz de uma forma mais tradicional possível, sem essas variações. A minha vai levar realmente só as frutas cristalizadas, o açúcar e eu não coloquei nenhum refrigerante. Vai ser somente o vinho que vai entrar para molhar a nossa massa. Primeira coisa de tudo é a gente triturar, fazer uma pastinha com a nossa ameixa, as frutas cristalizadas e as passas. Quanto, Bia? Eu coloquei aqui 200 gramas de ameixa, 100 gramas de passas e 100 gramas de frutas cristalizadas. 200 de ameixa para 100 de cada uma das outras duas coisas que a gente mistura aqui, ó. Então eu coloquei num pote, fechei, nem precisa ficar na geladeira, porque o vinho conserva e aí ele vai chupar o vinho, entendeu? Ele chupa esse vinho, as frutas ficam todas embebecidas, nada disso aqui vai embora, até o caldinho a gente vai colocar junto. E vamos agora triturar isso no nosso liquidificador. Se o seu não for muito potente, aí você faz em duas etapas, tá? Para não quebrar o seu liquidificador. Então vamos lá, então, passar para cá e já começar triturando a nossa pastinha de ameixa, que faz esse bolo ser assim tão especial. Pronto, desliguei aqui. Já vou separar metade dessa massa e vou depois triturar a outra. Então fica uma pasta assim bem grossinha, que isso, gente, vai dar um sabor nesse bolo. Ó, isso aqui é ameixa. Ó que riqueza. Segundo eu li e também pesquisei, essa receita é de origem inglesa, tá? Os ingleses levaram para o Nordeste do Brasil, mas com outras frutas. E aqui ela foi adaptada e acabou ficando assim, com ameixa, passas e até goiabada, que alguns colocam também para dar um sabor, já que é uma fruta bem farta, né? Na nossa região. Vamos agora para outra metade aqui das nossas frutas. Vamos macerar tudo. Peraí, essa hora aí. A segunda parte foi também, e ó, eu nem mexi tanto assim, nem bati tanto, quis que ficasse mais grosso mesmo, para quem comer o bolo sentir o pedaço da ameixa. Então essa segunda leva aqui, eu nem bati tanto, tá? Eu deixei assim mais grossa mesmo, de propósito, para ficar ali uns pedacinhos de ameixa aparecendo no meio do nosso bolo. Continuando, agora a gente vai misturar os ingredientes do bolo. Então eu separo aqui a minha pastinha de ameixa, ela vai ter a hora dela já já. Ela fica aqui do lado esperando, que agora eu vou começar a mexer esses ingredientes aqui. Começando sempre pelo ovo, né, gente? Então essa receita para um bolo médio, que vai servir aí umas 20 pessoas, ela vai vir com 4 ovos, tá bom? Vou começar mexendo bem esse ovo com 200 gramas de açúcar e também a manteiga ou margarina. Ah, Bia, pode levar margarina? Pode. Margarina de boa qualidade, tá, gente? Pega uma melhorzinha aí no mercado, uma margarina bem cheia de lipídios, pra gente ter um resultado melhor. Então, já tenho aqui 4 ovos. Vou juntar agora 200 gramas de açúcar. Olha, sempre é bom usar, tá, minha gente? A balança. Quem não tem balança, compre, vale a pena, não é caro e faz o seu bolo sair corretamente, tá? Nada de negócio de uma xícara, 2 xícaras, não. É no peso, confeiteira usa balança. Então, 4 ovos, 200 gramas de açúcar,
Vamos mexer bem isso. E já junto também, não tem problema nenhum. Já vou juntar a manteiga ou margarina. Aqui eu tô usando margarina, tá? São 50 gramas. Parece pouco, mas é o suficiente, porque esse bolo, ele já é oleoso. Ele já é um bolo úmido por conta da ameixa. Então não precisa muita manteiga. 50 gramas é o suficiente. Agora a gente vai mexer aqui por uns 5 minutos até virar uma fofura branca. Vamos lá. Eu acho que já tem aqui uma textura legal, porque é importante que o açúcar, ele quebre todo, para não ficar com a massa pesada. O açúcar, ele tem que ficar bem batido, derreter aqui dentro, de tanto que eu bati, misturou bem. Então aqui dentro agora, praticamente, a gente não vai precisar mais bater nada. Agora é tudo manual, tá? Lembrando que a descrição da receita tá aqui na legenda desse vídeo, tá? Aqui no YouTube você encontra todos os ingredientes descritos. Vamos agora para os secos. Então eu tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo. E é bom, gente, sempre peneirar, tá? Então eu vou começar despejando aqui metade dessa farinha de trigo na massa. Não de uma vez, senão ela pesa. Então eu joguei aqui, ó, e já vou começar a mexer com o meu vinho. Olha o vinho, esse bolo não leva leite. Então não precisa muito vinho não, sabe? É só um pouco, é ele que vai dar uma quebrada nessa massa grossa. Eu jogo um pouquinho aqui como se fosse o leite, mas em vez de leite eu tô jogando um pouquinho de vinho. Dá super certo, tá, pessoal? É só pra molhar a massa. Então eu venho aqui delicadamente, ó, já incorporando aqui o trigo. Não botei o vinho todo, percebeu, né? É só se precisar, se ficar grossa a massa, ó. Vamos colocando aos poucos esses 250 gramas de trigo. Quanto mais trigo eu boto, dou aquela molhadinha com o meu vinho. Tem meia xícara de vinho só, tá? Não precisa um copo de vinho não, é pouco. É um pouquinho, só para dar aquela molhada e aquele sabor de vinho bem presente na massa do nosso bolo de noiva. Não tem leite, tá? Mexi devagarzinho, não precisa bater, tá, gente? Depois que a gente bota o trigo, não se bate mais a massa. E a massa tem que estar peneirada. Terminei de colocar o meu trigo, vamos agora para o chocolate. Isso é outro detalhe. O bolo de noiva, ele leva chocolate. Chocolate de preferência 50% cacau. Aqui, para dar mais sabor, eu coloquei 50 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, e 10 graminhas de cacau em pó. Foi para acentuar esse sabor de chocolate e também a nossa massa ficar com essa cor, como se fosse um bolo de chocolate. Não é a ameixa que dá essa cor, o que dá essa cor é o chocolate em pó. Então já joguei tudo aqui, ó. 10 graminhas só de cacau em pó e 50 gramas de chocolate em pó. E mais um pouquinho, ó, do nosso vinho. Sim. Mas não se preocupem que o bolo não fica com gosto de vinho não, viu, minha gente? Aqui é só para dar aquela molhada. E eu já vou transferir agora para essa forma maior, porque percebe? Já começou a ficar pequeno aqui. Já começou a ficar pequeno. Então eu já transferi aqui para uma tigela maior. Eu adorei essa. Eu comprei justamente para fazer bolo, essa tigela bem grandona. Ó, transferi tudo para cá, porque vai ficar mais fácil de mexer o nosso bolo aqui, tá vendo? Então aqui, ainda vou jogar esse restinho do vinho, é só um pouquinho, mas ele ajuda a misturar os ingredientes. Misturei bem, ó, facinho, facinho, tá vendo? Ó, com a colher. E agora vamos para os momentos finais. O quê? A ameixa. A ameixa vai entrar aqui agora. Ó, incorporei aqui a ameixa. Então é uma massa pesada, é uma massa que vai assar em forno baixo, se não queima, tá? Nada de botar forno alto. Você que conhece seu forno, se é fraquinho você bota lá uns 240. Mas se é um forno bom, não precisa passar de 200 não, tá bom? Para não queimar o fundinho do nosso bolo, porque ele precisa assar em forno baixo. É 1 hora, 1h10, aqui deu 1 hora na minha casa. Quase 1 hora deu. Então, eu já misturei facinho e, claro, não vou deixar de colocar fermento, né? O bolo tem que ter fermento. Mas o detalhe é que o bolo de noiva, ele não cresce. A gente coloca porque eu acho que o bolo tem que ter fermento. Mas esse bolo, ele não vai crescer como os outros, porque, lembrando, ele é uma massa pesada. Isso aqui é só para dar ali uma forcinha, né? Para ver se ele dá uma altura. Mas nem se iluda, que não vai crescer muito não. Esse bolo não é para crescer muito, tá? Vamos pro forno? Então vamos levar a nossa massa pro forno. Eu escolhi essa forma redonda, grandinha, para assar mais rápido, porque aí o bolo não vai ficar muito alto, mas você pode usar uma forma
menor também, tá? O diâmetro. Aqui deu pra espalhar bem, não vai ficar tão baixinho. Vou mostrar pra vocês. Vamos levar nosso bolo. Vamos falar agora da cobertura, da decoração do nosso bolo. Esse bolo, bolo de noiva, né, que é muito feito para casamentos, batizados, festas assim tradicionais em Pernambuco, ele leva muito glacê mármore e também pasta americana. Mas hoje eu vou fazer um mais antigo, né, o glacê da vovó, o glacê real, que é com açúcar de confeiteiro, tá? Ele não vai ficar duro, como o glacê mármore, que é feito de outra forma, com gordura vegetal e tudo mais. Esse aqui é aquela cobertura mais suave, para o que eu quero tá bom, que eu vou comer com um cafezinho. Mas assim, só para não ficar sem nem cobertura, vamos fazer uma cobertura bem simples, mas muito usada na confeitaria. Então eu começo aqui, ó, com uma gema, uma clara. Eu vou usar somente uma clara, que eu vou bater em neve e misturar com açúcar. Só que tem um segredinho, tá, minha gente? Que é o limão. O limão é que vai tirar o cheiro de ovo da nossa cobertura. Então eu venho aqui com, ó, meio limão, caldinho do meio limão, passa na peneira, tá, assim. E eu vou bater isso aqui na nossa clara, pra ela ficar uma clara em neve, já com o suquinho do limão, tá? Já começo botando aqui o limão, ele vai ficar legal, pra poder tirar o cheiro de ovo. Não se preocupe que essa cobertura não vai ficar com cheiro de ovo, tá? Então a nossa cobertura é um glacê das antigas, que se usava muito na confeitaria. E a gente vai bater isso bastante, até ficar uma clara. Uma clara, suco de meio limão. E agora eu vou colocar 500 gramas. Já tarei aqui a minha balança, ó, tá no zero. Vou colocar aqui, ó, 500 gramas. Já foi aqui 125. Vou colocar primeiro metade, tá? Vou botar só primeiro 250. Pra gente fazer as coisas com calma e não se atropelar. Vou colocar assim, 250 gramas, pronto. Exatamente. Pra gente fazer essa pouca quantidade, pra não ficar muito grossa. Eu vou vendo, tá? Misturei a primeira parte, já foi bem, não voou nada. Vamos botar mais agora, mais 250 gramas. É tudo devagar, tá? Aqui, vou botar aqui mais 250 agora. Até que tá ali. Então são 500 gramas, tá, gente? De açúcar de confeiteiro. Exatamente, ó. 470. Ok, 500 gramas. Peneiro mais uma vez. E vamos bater nosso glacê. Tudo peneirado, tudo pesado. Aí não tem erro. É só seguir bem direitinho. Ó, terminei de bater aqui o meu glacê, que levou, lembrando, 500 gramas de açúcar de confeiteiro, que é aquele bem fino, e 2 claras, tá? Porque eu coloquei só uma no começo e achei que não bateu legal, tava muito grosso. Então eu acrescentei mais uma e coloquei aqui suco de um limão. Então, suco de um limão grande, e aí a gente vai percebendo. Se a gente vira assim, ó, perceba que ela não cai da tigela, ó. Tá presinha, então ela tá num ponto bom, mas bateu quase 10 minutos, tá vendo? Isso aqui é o meu glacê, que eu agora vou cobrir o bolo pra fazer. Eu tenho um bico de confeitar e esse bico eu vou usar na lateral. Finalmente chegamos ao fim da nossa receita com a decoração bem caseirinha, mas mimosa. Tem o seu valor, né, gente? Ele ficou assim branquinho, ó. Que coisa linda. Eu botei uma flor, mas poderia ser uma flor vermelhinha, rosinha, até branca também. Eu quis colocar essa cor diferente porque aqui o motivo não é romântico. É um bolo para comer em casa mesmo. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos experimentar? Bolo de noiva pernambucano. O sabor é esse. Bastante açucarado em cima.